Europa, início do século XVIII. Tempo de absolutismo, quando os reis concentravam muito poder e os governos controlavam as economias de seus países. Nesse contexto, a vida do indivíduo era determinada desde o seu nascimento. Se fosse filho de camponeses, teria pouca liberdade e seus dias seriam marcados pela pobreza e por privações. Se nascesse em uma família nobre, ele teria o direito de ir e vir e o acesso a muitos privilégios. Para a Igreja Católica e para grande parte da população, essa divisão da sociedade era imutável e expressava a vontade de Deus. Mas alguns intelectuais começavam a discordar dessa situação. Como eles mesmos diziam, o objetivo era lançar luzes nesse cenário de trevas. Para esses pensadores, conhecidos como iluministas, era preciso abandonar as explicações religiosas, pois somente a razão e o conhecimento poderiam colocar o ser humano no caminho do progresso. Ao longo do século XVIII, o descontentamento com o antigo regime aumentou, atingindo o ponto mais alto com as grandes revoluções. A primeira aconteceu nas colônias inglesas da América do Norte, resultando na independência das 13 colônias e na formação dos Estados Unidos da América, com um governo fundado nas liberdades políticas e econômicas. Mas a revolução mais radical ocorreu na França, quando as camadas populares tomaram as ruas para declarar o fim do poder dos reis e dos privilégios da nobreza. Era a Revolução Francesa derrubando o antigo regime. Alguns momentos da Revolução Francesa são considerados simbólicos, como a tomada da Bastilha e a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão pela Assembleia Constituinte. Esse documento resumia os ideais revolucionários e estabelecia a igualdade de todos os indivíduos diante da lei. Camponês, burguês ou nobre, todos passariam a ter o direito de se expressar livremente, de adquirir propriedades, de se defender e de se rebelar contra o governo. Não era pouco. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão invertia a lógica da sociedade, que deixava de expressar a vontade divina para expressar a vontade do povo. Nas décadas seguintes, os ideais revolucionários se espalharam pelo mundo, influenciando as lutas contra diversas formas de opressão. Entre os séculos XIX e XX, por exemplo, intensos movimentos de trabalhadores conseguiram estabelecer a jornada de 8 horas de trabalho e o direito às férias e ao descanso semanal remunerado. No mesmo período, em vários países, as mulheres conquistaram o direito ao voto e à igualdade com os homens perante a lei. O direito à liberdade e a uma vida digna seria reafirmado após a Segunda Guerra Mundial com a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, a história seguiu um caminho semelhante. Um dos grandes marcos da luta pelos direitos humanos foi a promulgação da Constituição de 1988. Ela procurou garantir os direitos democráticos, como a liberdade de expressão e as eleições diretas, eliminadas pela ditadura militar, além de ampliar os direitos dos trabalhadores. A Constituição brasileira também inovou ao transformar o racismo e a tortura em crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Logo em seguida, foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que procura assegurar à criança e aos jovens condições dignas de vida, educação, saúde, alimentação e diversão, entre outros direitos. Os brasileiros também passaram a contar com o Estatuto do Idoso e com leis que protegem grupos historicamente submetidos à exclusão e à violência, como os índios, os homossexuais e as mulheres. Há ainda instrumentos que buscam garantir a inclusão social dos negros, vítimas de preconceito após séculos de escravidão no nosso país. Mas, mesmo com a conquista de diversos instrumentos de defesa dos direitos humanos, ainda há um longo caminho na luta por liberdade, justiça social e pela garantia da plena cidadania.